Boa noite. Hoje nós vamos conversar com os irmãos sobre a Palavra de Deus em Romanos capítulo 12, a partir do verso 9, 10, 11, 12 e 13. Semana passada, retrasada aliás, nós vimos do versículo 1 ao versículo 8. Do começo do capítulo 12 em diante, Paulo muda um pouco a tratativa e até então, depois de todo o doutrinamento que Paulo procura fazer aos irmãos em Roma, nesses assuntos dos capítulos anteriores, e todo o doutrinamento que Paulo fez, baseado tão somente nos ensinamentos dos profetas, e não no que ele parecia achar melhor, agora Paulo passa a abranger, nessa leitura nossa, o amor e seus reflexos. Até o versículo 8, nossa leitura última passada, Paulo diz da distribuição dos dons e cada um não pensar de si mesmo além ou acima do que convém. Neste mesmo ritmo de ensinamento, Paulo agora abrange esses códigos de postura de cada crente. Vamos ler para conferir? O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Amém? Que o Senhor nos ajude, nos dê força, nos dê capacidade para poder compreender os seus átrios e trazer para o entendimento de cada um de nós. Como nós já estamos comentando com os irmãos, agora Paulo apresenta para a igreja, doutrinada segundo a vontade de Deus, que nada adianta doutrinar sem o comportamento amoroso de Cristo. Ensinar sem a fraternidade é apenas uma escola de teologia. Nisto os judeus já eram professores e a igreja do Senhor não necessitava de tais comportamentos. Amém? E, além do mais, nós vemos que agora Paulo, ele mostra que a igreja do Senhor não suporta apenas aprendizado nas letras. Na igreja do Senhor, a salvação acompanha o afeto. E não há vida sem apego ao bem, como nós lemos. Neste ponto, o apóstolo Paulo prega a descrever determinados comportamentos do dever cristão em favor dos nossos semelhantes e também da nossa irmandade. A base destas prestações de serviço são constituídas pelo amor, pela repulsa ao mal, pelo apego ao bem, pela fraternidade, pela comunicação, pela esperança, pela paciência e por muita oração. Sem amor, seremos impacientes, não seremos cordiais, não seremos servidores, não seremos comunicativos, nós não vamos sentir necessidade de ninguém e nem vamos seguir a hospitalidade. De forma que é mediante tais atitudes e virtudes que podemos administrar os nossos dons espirituais, como ele já havia comentado no início do capítulo.
tanto entre os irmãos da igreja, como também entre os homens do mundo. Aos homens do mundo, nós devemos um bom testemunho, amém? E aos irmãos, devemos uma honra santa. Entre todos os homens, aquele amor de tal maneira que nós ouvimos João escrever, porque ouviu de Jesus, ele deve ser derramado na sua igreja entre nós. O amor é a grande virtude que Jesus nos ensinou. Deve destacar numa qualidade incomparável, manifestado em favor da vida de todos os homens. E logo mais à frente, no capítulo 13, versículo 9, Paulo escreve: "E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo." Paulo volta a comentar os 2 grandes mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, o recado é que devemos deixar o amor de Deus acontecer e invadir todos os corações de pedra, para que amoleçam. Porque sem quebrantamento, a personalidade velha continua. Ela pode ser camuflada e escondida, mas sem a presença do amor de Deus, nós não mudaremos. Podemos fazer de mudança, mas na verdade não há transformação. Então, irmãos, a velha natureza continua com muita sutileza e perspicácia. Nós não devemos compartilhar com isso, porque estas formas são convencimentos sem salvação e não deve acontecer entre nós. Paulo aponta esta falha lamentável nas igrejas quando ele escreve em 1 Coríntios 13 e 2. E olha como que numa canção, num poema, ele explica bem. "E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria." Aqui há uma destruição de boas obras, de coisas excelentes, na ausência do amor de Deus. Como o principal ingrediente num suposto prato delicioso que nós gostamos muito, o amor também é o principal dom na transformação das vidas. E a igreja deve ser a forma, como uma forma de bolo, ideal para que esse amor possa crescer, possa maturar. Onde todos elevam o bem-estar de cada um. O apóstolo passa a especificar os deveres dos cristãos, em geral, a fim de garantir a formosura e a ordem, a união da igreja. O primeiro e maior atributo que ele especifica é o amor. Sabe por quê? Porque Deus é amor. E João, o nosso professor do amor, ele escreveu na primeira carta, capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa palavra aqui, evidentemente, se refere à benevolência, na questão do amor que Paulo escreve, ou a boa vontade para com todos, entre os crentes e os descrentes e sem acepção de pessoas. Não entenda que, meus irmãos, devemos andar de mãos dadas com o mundo, porque amamos. Este mundo, na verdade, nos odeia, mas nós aprendemos que Deus, e aprendemos de Deus que o ímpio é a nossa meta de evangelização. Neste capítulo, no versículo 14, que nós não lemos, Paulo escreve: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoeis. Amém? Entre outras frases que ele continua neste capítulo. Que não seja apenas em palavra, então, irmãos, entre nós,
mas manifeste em atos de bondade e em atos de caridade com amor puro, conforme João escreveu na primeira carta, capítulo 3, versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, isto é, verbalizar apenas, mas em obra e em verdade. Isto é o que Deus quer. Veja que a benevolência genuína é evidenciada por atos de bondade e afeição. Para aborrecer o mal, a fórmula é tão somente apegar-se ao bem. O mal se combate com o bem. Só assim o mal ficará zangado conosco. Você quer desapontar o mal? Faça o bem. A palavra mal que Paulo escreve neste texto refere-se a toda maldade possível e é tudo que prejudica a si e ao próximo. Podemos fazer mal para nós mesmos e fazer mal para o próximo. Ou qualquer ato ou qualquer palavra que piora alguém e não melhora alguém. Antes que o mal te aborreça, meu irmão, seja você o aborrecedor do mal. Seja você um crente fulminador do mal na sua vida. Apegar-se ao bem faz bem e é bom. É de Deus. A palavra traduzida como apegar-se, onde nós lemos, é como o ato de colar, de unir firmemente com uma cola que não se dissolve mais. Tem a prática do bem colada no seu coração. Tipo assim, coloque um adesivo da benignidade no seu coração e manifeste a bondade, para que a bondade possa existir e que manifeste que você agora é uma pessoa benigna pelo Senhor. Amém? A benevolência deve ser a característica nova nossa. E não deve ser apenas ocasional, como uma roupa de moda, por exemplo, que um dia não vai servir mais, ou irregular como as dietas forçadas, que uma vez nós cansamos de fazer, mas deve ser constante, apegada, ativa, decidida, pregado e colado como um selo do Espírito Santo do Senhor. Sendo assim, no Senhor, esta é a expressão verdadeira, torna-se real a vida de cada um mediante a operação do Espírito Santo nas nossas vidas. Como escreveu o apóstolo professor do amor, João, em 1 João 4, 7, 8, leiamos: Amados, diz o apóstolo, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Amor não é do homem, é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e também conhece a Deus. Amém? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Irmãos, essas palavras de João são decisivas. Ou é, ou não é. E o que regula o ser e não ser. O ser e não ser de Deus, imagine só, irmãos, é o amor de Deus em nós, presente ou não. Se o amor de Deus não está presente, Deus não está, porque Ele é o amor. E João escreve: qualquer que ama a Deus, não procurará apenas agradar a Deus, mas também possuirá as características de Deus. Odiará o mal, por consequência, pois reconhece como é destruidor a força do mal. Como é destruidora a força do mal. E aí, meus irmãos, este mal sempre estará
em guerra contra os interesses do Espírito Santo na sua vida. Apegando-se ao bem, como nós vemos no versículo 9, o amor apresenta um apego de tudo quanto conduz a Deus e te induz a Deus e contribui para o bem de todos os homens, não somente seu, não somente da igreja, não somente da sua família, mas todos aqueles que estão na sua área de influência. Os crentes precisam saber que além da influência, que o mal se vence com o bem. Paulo escreveu em Romanos 12, 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Está escrito. Em Salmo 97, 10, nós coletamos mais informações ainda. E o salmista escreve, vós que amais ao Senhor, odiai o mal. Ele guardará as almas dos seus santos e ele os livrará da mão dos ímpios. Amém por isso, irmãos? Tem fé? Todo o processo de guarda, de livramento, procedido por Deus, antes deve passar pelo desprezo do mal e apego ao bem para que Deus possa agir. Pessoas maldosas não têm a proteção de Deus. Nem adianta insistir, ainda que seja no dia da necessidade, se não houver arrependimento. Por isso que Paulo escreve no versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Veja que agora Paulo faz uma acusação dirigida contra o individualismo. Outro problema que nós podemos ter e não deveria. O individualismo. Aquele individualismo caprichoso contra as atitudes de fazer tudo sozinho. O individualismo é uma forma silenciosa de se afastar da comunhão do corpo de Cristo. Ainda que entenda não precisar de ninguém e que possa fazer muitas coisas sem precisar de ninguém, o dia de amanhã revelará a cada um a que assim procedem coisas surpreendentes nesses indivíduos que recusam as relações interpessoais. Relações interpessoais é quando eu entendo que eu dependo do irmão, que eu dependo do próximo, assim como o próximo é auxiliado quando eu estou no Senhor. Todo individualismo é sintoma da ausência do amor. E vamos em frente. E sem o amor, também está sem Deus. Quem diz que vai se virar sozinho e daqui para frente vai cuidar da sua vida, saiba que Deus não está junto. Saiba que Deus não está junto. Porque o amor fraternal causa união entre os irmãos e não desunião. É o sinal que evidencia a entrada e a participação no reino dos céus. Na vida eterna. É o selo da vida eterna. Conforme aprendemos novamente em João, 1 João 3:14. Olha o que João escreve, irmãos. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. É o selo. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Quando é que você sabe que você é participante do reino eterno? Quando você pode virar 180 graus onde você está sentado, principalmente os da frente, e olhar para todos os irmãos e dizer, eu amo cada um de vós. A minha preferência é você, meu irmão. Então eu estou selando o meu compromisso com o reino eterno. E Paulo escreve, preferindo em honra uns aos outros. Mais uma vez, João elimina qualquer que desqualifique a fraternidade. Os crentes devem ter um tão profundo compromisso de respeito aos outros,
que a honra própria é inteiramente esquecida, esquecendo o seu eu. Ou então, que as honras que prestamos aos outros sempre excedam, sempre sejam maiores que as tentativas de honrarmos e engrandecermos a nós mesmos. Com isso, poderíamos comparar o trecho que Paulo escreve à igreja de Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Então, Paulo agora explica o que nós estamos falando para você. Nada façais por contenda ou vanglória. É o ensimesmamento, a glória de cada um. Mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Esse versículo não deve ser fantasioso na sua vida, na vida de nenhum dos crentes. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros. Amém, irmãos? Amém. Então você pode ver que o amor de honra produz resultados pela elevada preferência ao próximo, eliminando o individualismo e a honra própria. Tais itens que acabamos de denunciar aos irmãos, onde Paulo denuncia no versículo 12. Não é apenas dar lugar a um idoso ou uma grávida para sentar num banco. Não é isso. É atentar para a preservação do que é dos outros. Todo patrimônio que não é meu deve merecer mais cuidado do que Deus colocou na minha mão. Assim nós começamos a honrar o próximo. Aquele que ama outrem, sem qualquer fingimento ou pretensão de glória própria, a vanglória, será visto a fazer muitas coisas pelo próximo, para a edificação e para o bem do próximo. E com frequência, ao custo do seu próprio rebaixamento ou até mesmo sofrimento. Esses são os desinteressados de si. Esses irmãos são bem resolvidos e Deus quer você uma pessoa bem resolvida. São bem resolvidos com a salvação e com a vida, interessados no reino eterno e ser útil para que muitos entrem também no reino eterno. Claro que, irmãos, nós não salvamos ninguém, mas podemos transportar muitos para o reino do Salvador. Façamos a nossa parte. Não sejamos pedra de tropeço para os que estão à beira da salvação. Veja que no versículo 11, Paulo diz: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Algumas traduções desse versículo diz assim: não sejais preguiçosos nos zelos de Deus. Esse versículo trata da proibição do desmazelo. Isso deixa bem claro que quem não faz o bem está errando. Trata-se o pecado de não fazer o bem que sabe. Se você sabe fazer o bem e não faz, é o pecado da omissão. Isso deixa bem claro que não fazer o bem é um erro. O pecado de não fazer o que sabe, como alertou o evangelista Tiago. Olha o que Tiago escreve em 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ficar quietinho, sentado no banco, sem fazer nada, ou na sua vida, sem fazer nada, para o bem da salvação, para o bem dos irmãos, comete pecado.
Aquele que está no Senhor, ele quer fazer tanto bem que ele fala aos irmãos o que talvez os irmãos não querem ouvir. Fala para os jovens o que eles não querem ouvir. E às vezes eles fazem cara feia, eles ficam bravos, mas isso não é ausência de amor, é puro amor desinteressado. Porque quer o seu bem. Olha, quem não quer o seu bem, segundo Provérbios, diz que vai falar o que você quer ouvir. Mas quem te ama, fala o que você deve ouvir. Este é o amor desinteressado. E nós aprendemos na palavra de Deus. Se você, por exemplo, imaginava que não fazer coisas erradas é suficiente, acredita que tem gente que pensa que só não fazer as coisas erradas está bom. Não, irmãos. Você está no meio do caminho, mas ainda não contenta Deus. Saiba agora que deixar de fazer as coisas certas também é pecado. Deixar de fazer as coisas certas. Por isso que Paulo e Tiago escreveram que não devemos ser vagarosos do cuidado, lentos, descompromissados e tardios, e omissos em fazer o bem que sabemos. E Paulo escreve, portanto, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Está aqui em vista, neste versículo, o próprio espírito humano de cada um de nós, isto é, o homem naturalmente, através do poder e da ajuda do Espírito Santo, que nos permite sermos fervorosos. Foi predito que nos últimos tempos o amor de quase todos esfriará. Como ferver é o oposto de esfriamento, e Paulo diz para sermos fervorosos, podemos ler que o Senhor escreveu em Mateus 24:12, quando Jesus já estava dizendo aos seus discípulos que coisas difíceis iam acontecer, e Jesus diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a Bíblia diz que deve aquecer. A Bíblia diz que nós devemos ser fervorosos, mas na maioria das pessoas vai haver esfriamento. Ora, ninguém pode ser tão intenso no amor de Deus, ao menos que esteja em Cristo Jesus. É possível fingir tal fervor, é claro, por algum tempo, alguns longo demais, mas ao longo do tempo um verdadeiro estado de frieza do coração tornará a ser manifestar. Porque, irmãos, nada que seja fantasioso e humano se sustenta para poder querer copiar as atividades do reino eterno. Não, o homem por si só não consegue. Ainda que seja de boa vontade e voluntarioso. Por exemplo, os crentes de Éfeso chegaram a perder o seu primeiro amor. Os crentes de Laodiceia não eram nem quentes e nem frios. Como tem crentes mornos no mundo de hoje, nas igrejas. E isso, por exemplo, foram o exemplo do grande desprazer do nosso Senhor Jesus Cristo. A convocação que Paulo agora começa a fazer é que nós não desapontemos o nosso Salvador. Todos os crentes dessa geração atual precisam identificar-se honestamente diante de Deus, cada um de nós, e ter não apenas noção do seu posicionamento, mas certeza de onde você está diante de Deus. E no versículo 12, Paulo escreve, leiamos: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Amém, irmãos? Ora, irmãos, encontramos aqui a passividade agora do crente, quando as suas relações e condições temporais, a saber, regozijai-vos na esperança, enquanto aguardamos a nossa redenção total. Devemos ter confiança nas promessas de Deus, porque já havemos recebido a garantia da nossa herança do reino eterno.
no Espírito do Senhor e nessa presente vida cristã, da qual nós estamos vivendo. Na esperança nos regozijamos, pois então confiamos nas promessas que foram nos feitas através dos Escritos e da mensagem do Evangelho, e ao longo do caminho começamos a nos identificar recebendo as provas na nossa vida da veracidade dos acontecimentos pela fé que nós temos. O que nós ouvimos e aprendemos torna-se realidade nas nossas vidas. Então brota em nós a alegria e o ânimo, ainda que os tempos são desfavoráveis. São proporcionados quando contemplamos pela fé a concretização da nossa esperança em Cristo, irmãos. Porque a esperança dos crentes causa contentamento. Em todas as nossas formas de tribulação, precisamos ter paciência. Sabendo que a tribulação promove a paciência, que a paciência promove a experiência, e que a experiência, por sua vez, promove a experiência, como nós já estudamos em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, como o irmão Davi deve estar projetando aqui para nós. Relembre, irmãos, nós lemos, não é novo para nós já estudamos. Esta esperança, além disso, propaga o amor de Deus nos nossos corações. E a esperança não nos envergonha. Alguém aqui já ficou envergonhado pela esperança em Deus? Não, irmãos. Porque conhece aquele que nos confiou, que é Jesus. Quando nós envergonhamos de Cristo, deixamos de crer nele. Esperando a reversão passageira do mal e o triunfo final, eterno do bem. Como Moisés, que abriu mão de todo o reinado do Egito, que era uma vanglória, uma glória temporária, e ele optou por um sofrimento porque ele enxergava algo eterno no Senhor. Esta mesma característica nós devemos ter. Para finalizar, no versículo 13, Paulo diz: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Diante de todas estas aflições, nada melhor remédio que a nossa comunicação e a hospitalidade para socorrer uns aos outros. Mas vamos ver melhor o que Paulo estava escrevendo agora. E ele escreve: socorrer a necessidade dos fiéis. Irmãos, dediquemos como costumeira prática a hospitalidade. E é de Deus. Paulo agora apela para a piedade prática, que é a hospitalidade. Ele refere-se à generosidade que visa a necessidade dos santos. Porque a hospitalidade, ela é diferente de qualquer outro tipo de reunião social, amigável, familiar e qualquer outra atividade que seja. Porque essas concorridas reuniões sociais ou festas, veja bem, elas estão preocupadas com a apresentação do cenário, com os cuidados, para que tudo fique bem bonito e organizado, para impressionar como algo impecável, apenas para encantar as pessoas e ficarem encantadas com o evento. Nesta situação, os convidados lembrarão mais do cenário do que a causa do evento. Mas a hospitalidade que Paulo escreve é diferente. A hospitalidade que Paulo escreve é a atenção está no convidado, no necessitado, porque eles são os principais. As suas necessidades, a sua paz, o seu contentamento são mais importantes. A hospitalidade não se preocupa com a decoração e com cenários. Ela se preocupa com as necessidades urgentes. Certamente pode ser um lugar bem simples. Uma mesa simples,
uma casa simples, um ambiente acolhedor, uma mão amiga, pode ser debaixo de uma árvore, num caminho, num socorro. A hospitalidade envolve situações inesperadas. Na verdade, devemos estar próximos e prontos para a hospitalidade. Vem do socorro. E aí você traz o que o próximo precisa, com calor e amor de Deus. Então você pode ver que a hospitalidade não cuida de ambientes refinados, mas do amor refinado. As pessoas são mais importantes, irmãos, que coisas, gostos e eventos. É o que aprendemos no Evangelho do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Façamos a nossa parte no Senhor, para que possamos estabelecer uma vida no Senhor, para agradar aquele que nos salvou. Amém? Boa semana a todos. Amém.